Pessoal, rápidas reflexões sobre a prisão em segunda instância, no intuito de contribuir com o debate. Bom, começar pelo dispositivo constitucional que trouxe à tona toda essa discussão. A Constituição da República, no seu artigo 5º, estipula lá em um dos seus incisos que ninguém será considerado culpado, salvo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse inciso, ele impede a prisão em segunda instância? Não, ele não impede a prisão em segunda instância. Esse não é o meu posicionamento, é o posicionamento atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e por uma simples razão, porque esse dispositivo ele deve ser lido e interpretado de acordo com todo o ordenamento jurídico brasileiro e com outros dispositivos constitucionais, como, por exemplo, outro inciso do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será recolhido à prisão, senão em situação de flagrante delito ou, aí destaco, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Então, havendo uma ordem como essa, é possível que um réu condenado em duas instâncias seja recolhido à prisão. Pergunto para vocês, não seria razoável que um criminoso denunciado, depois de exercer todos os seus direitos de defesa e de argumentação em primeiro grau, é condenado no juízo na primeira instância? Depois ele exerce o seu direito de recurso amplo na segunda instância, tem o seu caso apreciado por um conjunto de desembargadores, e esse conjunto de desembargadores também entende que aqueles fatos ali são criminosos e são de sua responsabilidade, e portanto confirmam a sentença penal condenatória. A partir do momento que não há mais recurso nessas duas instâncias recursal, havendo uma ordem escrita e fundamentada do Poder Judiciário, essa pessoa ela pode ser recolhida à prisão, mesmo que ela não tenha exercido ou que os seus recursos nos tribunais superiores ainda não tenham sido julgados. Isso é muito razoável, principalmente quando consideramos que recursos para a STJ e a STF não analisam fatos. Os fatos eles deixam de ser controversos, eles passam a ser incontestáveis na segunda instância. Então, são analisadas apenas questões de direito nos tribunais superiores. Então não faz sentido condicionar a execução de uma pena por um fato que já é incontroverso a exercício de, por vezes, dezenas de recursos nos tribunais superiores. Uma vez que se tenha como possível a prisão em segunda instância, a pergunta que devemos nos fazer é: a possibilidade dessa prisão em decorrência de confirmação de sentença condenatória em segundo grau, elas são consequências positivas ou negativas para a sociedade? E aí me parece que as consequências elas são amplamente positivas para a sociedade. Na verdade, as consequências seriam negativas quando se inviabilizasse essa execução da pena após sentença em segundo grau. Explico aqui e trago algumas razões. Quando pensamos em STF e STJ, devemos pensar que são cortes, tribunais superiores compostos por poucos ministros. STF é composto por 11 ministros, o STJ é composto por 33 ministros. Agora imaginem todos aqui condicionar a execução de qualquer pena no Brasil à apreciação, à agenda, ao tempo desses 33 mais 11 desses 44 ministros. Isso não é razoável. A gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, de um poder judiciário que recebe mais de 1.600.000 casos criminais novos todos os anos. Então, não é razoável você condicionar a execução de qualquer pena a possível encaixe da discussão jurídica de um caso concreto na agenda desses 44 ministros. Então, por aí, fazer isso seria tornar esses tribunais superiores verdadeiros gargalos na execução penal no Brasil, o que naturalmente fomentaria ou traria um grande incentivo à criminalidade organizada, que consegue contratar bons advogados para levar dezenas de recursos para os tribunais superiores. E esse, na verdade, é um segundo ponto. Ao estabelecer que penas não podem ser executadas quando pendentes recursos em tribunais superiores, basicamente se traz duas dimensões de criminosos. Os criminosos mais humildes ou pobres, sem recursos financeiros, que não podem contratar advogados diretamente e que nessa medida não podem
arcar com os custos de interpor dezenas e dezenas de recursos nos tribunais superiores, em que pese a chance de êxito no mérito desse recurso seja bastante diminuta, dos réus que podem fazer isso, condenados por corrupção, que desviaram milhões e milhões dos cofres públicos. Então essa distinção, ela também não é razoável, não traz uma consequência jurídica fática positiva para a população. Um terceiro fator para ser levado em consideração: a prisão em segunda instância não é uma jabuticaba jurídica brasileira, não é só no Brasil que assim se aplica a lei. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, nações muito desenvolvidas também estipulam a possibilidade de cumprimento de pena, quando não na segunda instância, até mesmo na primeira instância. Então, o contrário, a jabuticaba jurídica é você falar que uma pena só pode ser executada após exercício de dezenas de recursos em 4 graus recursais, inclusive em graus recursais onde não mais se discutem os fatos, somente se discutem teses jurídicas. Uma quarta questão para ponderar aqui, também importante, diz respeito ao número de recursos nos tribunais superiores que acabam revertendo condenações. É um número muito baixo. O STJ, por exemplo, fez um levantamento em 2018 com mais de 70 mil decisões e viu que apenas em 0,6% dos casos houve absolvição após sentença condenatória confirmada em segundo grau. Esse é um número muito pequeno. E aqui tem um detalhe: quando você possibilita a execução da pena em segundo grau, você não está obrigando a execução da pena confirmada em segundo grau. É possível, em casos excepcionais, em casos particulares onde a defesa comprove a plausibilidade, a grande chance de êxito dos seus recursos nos tribunais superiores, que não se execute a pena nesses casos, né? Se trata desigualmente de situações desiguais, mas simplesmente é importante que não se impeça a execução nesses casos. E por fim, um quinto e último fator, mas também muito importante: nós precisamos, importantíssimo, que o Supremo Tribunal Federal, que o STJ mantenham de forma estável os seus grandes precedentes. O lugar dessas cortes, a posição e a grande função dessas cortes é justamente pacificar o entendimento da legislação federal, da Constituição Federal. Então, nessa medida, quando oscila muito a interpretação sobre grandes questões como essa, se traz um grande prejuízo para a sociedade. Então, esperamos que a posição do Supremo seja mantida, que seja mantida a possibilidade de se executar penas confirmadas em primeiro e segundo grau, e que assim não haja uma verdadeira trava em relação a poderosos criminosos que têm acesso a bons, ótimos defensores, uma trava que permita, por exemplo, que eles interponham recursos por décadas, em alguns casos que eles interponham recursos impedindo a execução de suas penas até a prescrição. Isso é terrível, isso passa uma mensagem de impunidade, e isso, com toda certeza, não traz consequências jurídicas positivas para o Brasil. Logicamente, essas foram considerações feitas por mim. Existem bons argumentos em sentido contrário, os quais, logicamente, podem ser ponderados por cada um. Essa é uma reflexão ampla de uma questão jurídica que refletirá, com toda certeza, amplamente na vida de todos nós brasileiros, e deve ser muito pensada, problematizada e debatida. Eu deixo aqui minha contribuição e agradeço para aqueles que ouviram até o fim o vídeo. Muito obrigado.